Olá, canal Palavras de Bênção, de volta, trazendo a mensagem de Deus ao seu coração. Estamos iniciando o mês de outubro e estamos aí num desafio, chegarmos aos 500 assinantes no nosso canal. Por isso a minha palavra inicial é desafiar você a assinar este canal. Canal que tem o compromisso, o propósito de trazer a mensagem de Deus ao seu coração, que tanto tem nos prestigiado. E hoje eu quero falar de um assunto que eu creio ser um assunto de grande interesse nosso, porque é um assunto que se diz sobre a nossa vida após sairmos deste mundo. Quando morrermos, é algo que vai acontecer com todos nós. E existe, segundo a Bíblia, 2 lugares para estarmos após morrermos aqui neste mundo: o céu e o inferno. É sobre este assunto que eu quero compartilhar esta mensagem com você. Para tanto, eu quero ler um texto na Bíblia que vai falar exatamente sobre isso. O texto está em Lucas 16, a partir do versículo 19, que conta um relato. E diz assim a palavra de Deus: Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. Havia também um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas. Foi deixado em seu portão e desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio de tormentas, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me a Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, lhe disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não podiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó pai Abraão, que os mande à família do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés, nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Céu e inferno, qual é a sua escolha? No momento que eu gravo esta mensagem, e que você também ouve essa mensagem, nós estamos vivendo um tempo de muito calor, calor intenso. A imprensa, a televisão fala que é um calor fora de época, porque estamos na primavera. Alguns países também estão passando por isso. E nós, devido a esse calorão todo, ouvimos algumas frases, tipo: isso está parecendo um inferno de tanto calor. Mas a pergunta que eu faço: será que temos a real noção da temperatura do calor do inferno? É para pensarmos sobre isso. E nessa mensagem eu vou estar mostrando isso. Outras pessoas dizem assim: minha vida está ao inferno, devido a problemas, circunstâncias difíceis. Outros falam assim: isso está parecendo um inferno.
Outros ainda falam assim, devido a tanta situação difícil que estamos vivendo, o inferno é aqui mesmo. E ainda tem aqueles que falam assim, Deus é muito bom, por que ele faria um lugar tão terrível para mandar o homem? O inferno, segundo a Bíblia, a gente vai ver isso nessa mensagem, é a sepultura. A vida aqui neste mundo já é um inferno. Ou então alguém querendo ofender outro, brigando, magoado com outro, fala assim, vá para o inferno. Ouvimos muito falar dessa palavra, inferno. Temperaturas altas parece o inferno. Mas será que nós temos real noção? O inferno, segundo a Bíblia, é um lugar onde Deus não está e um lugar onde não há consolo ou bênçãos. A Bíblia diz o seguinte, trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Isso está registrado em Mateus 22, versículo 13, também Mateus 25, versículo 30. Ainda na Bíblia, e eu vou usar todas as referências para falar do céu e do inferno, vou usar a Bíblia. Não vou usar palavras minhas, porque eu não tenho essa capacidade. Mas eu vou falar o que a Bíblia relata sobre o céu e o inferno. O diabo foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite, pelo século dos séculos. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 10. O inferno não foi preparado para nós. Sabiam disso? Não. Mas ele foi preparado para o diabo e seus anjos, que são seus demônios. Mateus 25, 41. Existe na Bíblia muitos textos. A Bíblia vai falar 234 vezes sobre o inferno. A Bíblia também vai dizer assim, aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. E é nesse juízo que passaremos por ele, que seremos levados ou para o céu ou para o inferno. Isso está relatado em Hebreus 9, 27. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Jesus, que destinou, acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Atos 17, 31. Por isso eu quero trabalhar nessa mensagem, mostrando para você que nos privilegia, dando a sua atenção às mensagens, eu quero mostrar para você, para que haja tempo ainda, nesta vida, de você descobrir o céu e o inferno e fazer a sua escolha. Porque o texto que eu li fala de dois personagens, um homem rico e Lázaro. Os dois morreram. Um foi para o céu e o outro foi para o inferno. E tem aquele diálogo lá. Então o inferno ele está descrito na Bíblia como um lugar chamado Seol ou Sheol. É uma palavra grega que significa inferno. Um lugar onde as pessoas que não aceitaram o plano de salvação oferecido por Jesus irão passar a eternidade lá. Então essas mensagens que eu coloco no YouTube, que você assiste, tem esse objetivo: alertar você, mostrar a você a realidade de Deus através da sua palavra, para poder despertar você e ao final você fazer a sua decisão. Porque depois que morrer não tem mais jeito. Há um texto na Bíblia que fala assim, porque um fogo se acendeu na minha ira, queima até o mais profundo do Sheol, devora a terra com seu fruto e abrasa os alicerces do monte. Deuteronômio 32, 22. Um outro texto vai dizer assim, eu os redimirei do poder do Sheol e os regastarei da morte. A morte, onde estão as tuas pragas? Ó Sheol, onde está a tua destruição? Ó compaixão, está escondido dos meus olhos. Oséias 13, 14.
Um outro texto vai dizer assim: os inimigos irão para o Sheol. Sheol sempre está se referindo ao inferno. Sim, todas as nações que esqueceram de Deus. Salmo 9:17. Os pecadores de Sião se assustam. O tremor poderoso dos ímpios. Quem de nós pode habitar com o fogo consumidor? Quem de nós poderá habitar com as labaredas eternas? Isaías 33:14. Mateus 5:21 vai falar isso também. Mateus 13:41, 42, 49 a 50. Mateus 25, 41 e 46. Marcos 9, 43, 48. Lucas 16, 23. Apocalipse 13, 23. Ou seja, todos esses textos que eu citei vão falar da realidade do inferno. A Bíblia fala do inferno, um lugar onde há sofrimento, há ranger de dentes, há fogo impertinente. Então nós temos que entender isso e fazer a nossa escolha. Há algumas pessoas e algumas religiões que ensinam sobre o inferno de uma forma errada. Aqueles que acreditam na reencarnação ensinam que não existe o inferno, mas existe a reencarnação. Ou seja, você vai se reencarnando, mas não existe inferno. A Bíblia ensina a respeito da reencarnação, dizendo lá em Hebreus 9:27, que aos homens está ordenado morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Ou seja, essas religiões que ensinam a reencarnação, que não existe inferno, elas estão enganadas. Porque a Bíblia vai dizer isso. Ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Há uma corrente também chamada materialista, naturalista, que diz que nós temos alma, que nós somos apenas corpo, que ao morrer deixamos de existir. Mas a Bíblia vai dizer ao contrário. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28. Ou seja, essas correntes, esses grupos materialistas, naturalistas também estão errados. Outros grupos, como o universalista, ensina que no final todos estarão no inferno. Nem todos serão salvos, que o inferno é esvaziado, que todos vão ser salvos de novo. Isso não existe. Mateus 20:28, Jesus está dizendo exatamente o contrário. E tantas outras correntes, purgatório, aniquilacionismo, tudo fala de forma errada. A Bíblia vai dizer: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20:10. Talvez você pergunta, diante dessa situação, onde fica o inferno? Quando nós falamos em inferno, logo vem essa pergunta. Existem textos bíblicos que sugerem que o inferno fica baixo. A Bíblia diz que Jesus desceu até o inferno, mas não ficou lá. Ele não foi abandonado na região dos mortos. Atos 2:31. Paulo falou assim: ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Efésios 4:9. Então, onde fica o inferno? Geograficamente, embaixo da terra. Geograficamente, fisicamente, é claro que a Bíblia não diz onde fica o inferno, mas como também não diz onde fica o céu. O inferno na Bíblia não é um lugar físico ou um lugar de poder, de ir e voltar. Apesar de ter pessoas que aí saem das igrejas contando testemunho de que morreram, foram no inferno, voltaram. Acredite se você quiser. Eu prefiro acreditar no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de treva, das mais profunda amargura, do fogo que não se apaga, lugar que não foi originalmente preparado para o homem,
mas para Satanás e seus demônios. Isso está registrado em Mateus 13, 41, 42, Apocalipse 10, 10 a 15. Por que Deus criou o inferno? É outra pergunta que às vezes você pode ficar se fazendo, ou que já fizeram, ou você já ouviu. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Então, como é que pode um Deus de amor, de bondade, de misericórdia criar um lugar horrível? O problema é que as pessoas não falam ou falam dos tributos de Deus, do amor, da bondade, da misericórdia, da longanimidade. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, segundo Pedro 2,17. Ou seja, Deus permitiu a criação do inferno para aqueles que desobedecem, para aqueles que não fazem a vontade dele, para aqueles que vivem pecando, que vivem no pecado. Então, precisamos ter essa noção. Quem vai para o inferno? É uma pergunta que talvez fazemos. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Quem que não foi achado no livro da vida? Pecadores. Aqueles que desobedeceram a Deus. Aqueles que nessa vida não fizeram a vontade de Deus. Aqueles que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, sua parte será no lago de fogo ardente e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Os ímpios irão para o Sheol, o inferno. Sim, todas as nações que se esqueceram de Deus. Salmo 9, 17. Então, para quem foi preparado o inferno? Para mim? Para você? Não. Para mim e para você, Deus preparou o céu. Um lugar lindo, maravilhoso. Que eu falarei especificamente do céu numa outra mensagem. Aqui eu quis focar primeiramente no inferno, porque é um momento de arrependimento. É o momento de você, se pratica alguma dessas coisas que eu mencionei aqui, que a Bíblia menciona aqui, que está lá registrado em Apocalipse 21, 8, alguma dessas coisas, se você pratica, se você vive, é o momento de você se arrepender. É o momento de você pedir perdão a Deus. Porque o céu é real, mas o inferno também é. Eu quero encerrar te perguntando hoje: céu e inferno, qual é a tua escolha? Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Foi por isso que ele veio a este mundo, morreu, foi crucificado numa cruz, ressuscitou e está vivo. E deseja que você faça a vontade dele. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2, Paulo escreveu isso. Eu quero encerrar essa mensagem, deixando para você, junto com ela, uma música. Ouça a música e preste atenção na letra e faça a sua decisão. E se você quiser ajuda, eu estou aqui do outro lado, através dos contatos que eu deixo aí, para te ajudar. Mas, céu ou inferno? Qual é a sua escolha? Esse calor que estamos vivendo não chega nem 1% do calor do inferno. Esse calor, você bebe água, você toma banho,
Você se refresca no ventilador, numa sala com ar-condicionado e ameniza. Ameniza esse calor aqui. Mas o calor do inferno, segundo a Bíblia, como eu mostrei aqui, não ameniza. Vai ser eterno. Vai ser sofrimento. Vai ser dores, ranger de dentes. Não quero te assustar com isso, mas quero alertar você a tomar uma decisão com Cristo. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão
Hoje tu